Seja bem-vindo para mais um estudo sobre as soluções bíblicas para os problemas da vida. Nossa oração é que esta série de estudos abençoe muito a sua vida. Acompanhe a leitura de um trecho da palavra do nosso Deus. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Acabamos de ler Efésios 4, versículos 17 a 27, 31, 32 e os versículos 1 e 2 do capítulo 5. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu tinha acessos de raiva e isso era um problema na minha vida, principalmente nos primeiros anos de casamento. Eu não demonstrava esta raiva para todo mundo, ia acumulando, mas acabava explodindo. Quando a gente se casa, não consegue guardar por muito tempo e acaba explodindo dentro de casa. Lembro que uma noite acabei espatifando um rádio que tínhamos e eu espatifei o rádio com um murro. Eu acabei esburacando o rádio com um soco e a minha mulher guardou o rádio durante muitos anos, só para lembrar do meu show. O show que eu dei. Na ocasião eu tentei explicar que não tinha ficado bravo com ela. Tinha passado a tarde inteira tentando arrumar um empréstimo no banco por causa das dívidas que tínhamos. Eu não tinha administrado bem as minhas finanças e acabei me atrapalhando. E aquilo não era um bom exemplo para os membros da igreja que estávamos frequentando, claro, ou seja, estávamos começando a formar. Isso nem glorificava o nome de Deus. Aquela situação não era boa para mim, nem para minha família, nem para o nome de Cristo. Eu estava brabo comigo mesmo, mas é claro que minha mulher achou que era com ela. Eu tinha tantos problemas quando me converti e mesmo depois, quando já era pastor. Eu estava sempre lendo a Bíblia, buscando soluções para os meus problemas. E é por isso que hoje estamos promovendo esta série de estudos, Soluções para os Problemas da Vida. Porque eu encontrei as soluções na Bíblia Sagrada e estou hoje compartilhando com vocês. O problema do qual trataremos hoje é a raiva. Você já teve problemas por causa de sua raiva? Você pode estar pensando, pastor, eu não tenho esse tipo de problema não. Será que não? Deixe-me compartilhar com vocês alguns textos bíblicos que encontrei nas Escrituras quando busquei soluções para a minha raiva. Esses textos têm sido de grande ajuda para mim e a minha oração é que seja para você também. Primeiro descobri que a raiva é pecado. E foi nesse texto que lemos hoje que eu descobri isso. Paulo usou uma metáfora muito profunda. Ele disse que todo dia pela manhã o crente precisa se vestir com roupas espirituais. Paulo diz que de um lado deste guarda-roupa temos os trapos velhos do velho homem, e do outro lado do guarda-roupa temos as vestimentas da nova vida. Todos os dias precisamos nos vestir espiritualmente. Sabe de uma coisa? Eu descobri que a raiva é um desses trapos. Na carta de Tiago lemos o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem.
Existe a ira pecaminosa e a Bíblia afirma que ela é um dos trapos do velho homem. Devemos nos despir dela. Isso quer dizer que na prática podemos nos vestir com ela, mas não devemos. Enquanto eu buscava na Bíblia ajuda contra a minha raiva, eu me deparei com uma pergunta que Deus fez a um dos profetas, o profeta Jonas. Jonas estava com raiva. Não. Ele estava furioso, a ponto de explodir. E Deus lhe perguntou, você tem alguma razão para esta fúria? Não é interessante? E você? A sua raiva tem um motivo? Pense nisso por um minuto. A raiva causa problemas no coração, infartos, ataques, todo tipo de coisa. E ainda assim algumas pessoas vivem sempre nervosas e com raiva. Estão sempre em ebulição. Sabia que isso acaba matando? Mata mesmo. Pense como fica a atmosfera quando você está com raiva. Quantas reuniões em família, jantares e festas ficam arruinados porque alguém está com raiva. Você já viu alguma cena assim? Ninguém fica bem quando está com raiva. Em Tiago, capítulo 1, versículo 20, lemos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em outras palavras, você jamais conseguirá realizar a obra de Deus se estiver com raiva. Deus não trabalha através de você quando você está com raiva. Como dissemos no último programa, quando você está com raiva, fecha a porta para Deus e escancara para o diabo. Por isso você não ganha nada ficando com raiva. Devemos identificar corretamente a raiva e saber que ela é pecado. Ter raiva é pecado e Deus não quer em nossa vida a raiva. Precisamos compreender isto. No Velho Testamento, Deus fez outra pergunta. Depois que Caim matou seu irmão a pancadas, Deus lhe perguntou, por que você está furioso? E a seguir perguntou, onde está o seu irmão Abel? Pelo contexto, podemos dizer que a pergunta poderia ser, você está com raiva de quem? Ou, o que aconteceu entre você e o seu irmão que o levou a matá-lo a pancadas? Não havia nada de errado com Abel. E então, por que Caim ficou tão bravo, ficou com tanta raiva? Já falamos disso no último programa. Caim estava com raiva de si mesmo porque havia sido rejeitado. Ele teve duas opções, fazer o que era certo e ser aceito, ou simplesmente atacar Abel, acabar com Abel. Ele escolheu exatamente isso, atacar e matar Abel, acabar com ele. Existe muita gente por aí que sai matando os Abels que encontra pela frente. Essas pessoas extravasam a sua raiva com quem não tem nada a ver com a causa delas. Eu conheço uma mulher que disse, essas crianças me deixam louca. Respondi repetindo o que ouvi uma pessoa falar certa vez. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Essas crianças estão enchendo você com toda esta raiva ou estão tirando de você uma raiva que você tem guardada lá dentro, hein? Isto é muito sério. Não podemos responsabilizar os nossos filhos pequenos, nossas crianças, pelo nosso estado emocional. Será que são as crianças que deixam você louca, triste ou infeliz? É claro que não. Nesta situação, geralmente, a verdadeira causa da raiva é o marido que bateu a porta quando saiu para o trabalho e as crianças acabam levando toda a culpa. Aquela mulher, na verdade, gostaria de falar tudo para o seu marido, mas não diz. Gostaria de realmente dizer algumas verdades para ele, né? Mas não diz. O marido também fica nervoso no trabalho por causa do seu chefe. Mas é claro, ele não pode descontar no chefe porque seria despedido. Sabe em quem o marido vai descontar a raiva? Na família, quando chega em casa. Geralmente extravasamos nossa raiva em quem não tem nada a ver com ela. Isto precisa ser tratado. Qual é a verdadeira causa da sua raiva? O que existe no fundo dela? Que tipo de força é essa? Paulo escreveu, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Pense no seguinte, as multidões estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Se você seguiu pelo seu próprio caminho, talvez esteja passando por tudo isso, amargura, indignação, ira, gritaria e maldade. Quando surge algum problema no seu caminho, você pode passar por cima dele, desviar dele ou cavar um túnel nele. Mas a reação mais infantil que pode acontecer, quando surge um desses obstáculos, é ter um ataque de histeria e ficar irado. Muitos ataques de fúria são pura infantilidade. Algumas pessoas acham que a vida é como uma peça de teatro, que as pessoas não passam de atores, mas elas têm de ser o diretor dessa peça e, por isso,
Têm de dar todas as coordenadas para todo mundo e querem saber se todos decoraram as suas partes. Isso se torna quase insuportável porque as pessoas não fazem exatamente como o diretor quer. E como o diretor não consegue controlar tudo que cada ator faz, ele acaba ficando com raiva e é uma gritaria só. Até agora, o que aprendemos sobre a prescrição bíblica para a raiva? É melhor compreendermos primeiro o que é a raiva, as causas da nossa raiva e quais as pessoas nos irritam. Também ajuda a reconhecer que a raiva é pecado, mas algumas pessoas não tratam a raiva dessa forma, porque acham que isso é negativo. Entretanto, é assim que a Bíblia vê a raiva. Conheço pessoas que poderiam escrever um livro sobre a raiva. Na verdade, conheço pessoas que já fizeram isso. Conheci um especialista em raiva. Ele conhecia tudo sobre raiva. Posso falar por mim mesmo. A gente pode entender tudo direitinho, saber o que deveria e o que não deveria fazer, e ainda assim ter acesso de raiva. Isso só aumenta o nosso sentimento de culpa. Não tem desculpas. Por isso não adianta nada entender o que é a raiva. A Bíblia dá a receita contra a raiva quando fala sobre a nova criação. E essa nova criação vai trazer exatamente um novo homem, ou uma nova mulher. Esse é o novo nascimento. Quando nascemos de novo, passamos a compreender várias coisas. E quando vestimos a vestimenta do novo homem, então vamos vencer também esta raiva que muitas vezes nos vence. Quem sabe você, prezado ouvinte, tem feito já muitas promessas para você mesmo. Agora essa raiva nunca mais vai me vencer. Mas outra vez você se deixou levar por ela. Então faça um propósito, no nome de Jesus. Deixe essa roupa velha guardadinha lá. Não vista outra vez essa roupa velha, não. Mas vista-se com as vestimentas novas, as vestimentas de Cristo, a vestimenta da vitória. Creia nisso e viva a nova criação. Pense muito bem nisso. Segundo a palavra de Deus, podemos ser novas criaturas de dentro para fora. Vamos falar mais sobre isso no próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.